Oi, gente, tudo bom? Hoje a gente vai fazer chocotone. E agora a gente inicia uma playlist de comidas para fazer para o Natal, coisas para fazer de Natal. Você pode fazer o ano inteiro. Eu estou fazendo agora, começando agora, para vocês poderem ter tempo de programar. De repente, isso vira um novo negócio para você. Eu, por exemplo, vendi muito esse chocotone, mais do que panetone, embora o panetone tivesse bastante saída também. Antes de começar o vídeo, eu vou mostrar para vocês já algumas embalagens. Eu vou fazer os chocotones aqui, ó, nessa embalagem. O chocotone aqui, eu divido a massa em quantidade de 250 gramas, tá? Ele fica uma graça. Mas a gente tem aquela embalagem maior de 500 gramas e até de 1 quilo. Se você for fazer em quantidades maiores, o tempo de forno vai mudar, algumas coisas vão mudar, mas a base é o que você vai aprender aqui nesse vídeo. Eu vou mostrar para vocês também outras opções que servem para bolo, mas servem para panetone também. Às vezes as pessoas gostam até mais dessas compridinhas, ó. Essa aqui não estou fazendo propaganda da marca, tem várias marcas, mas essa aqui, ó, é uma embalagem interessante. Tá vendo? Ela tem a assadeira, né, onde você vai colocar a massa para crescer, e já vem com uma tampinha que fica super prática, vale a pena para fazer. Nela tem deste tamanho, que dá em torno de, olha, eu não me lembro, mas eu acho que eu usava para 200 gramas de massa, esse tamanho aqui. 200 ou 250, talvez dê 250 gramas de massa aqui, tá? E essa aqui pequenininha, ó, que eu usava de 80 gramas. É pequenininho, bolinho para colégio, também para criança levar. É legal porque é tão gostoso, ou às vezes até mais, do que aqueles prontos do mercado. Só que o pronto do mercado, para aguentar aquele tempo todo que ele fica no mercado, ele tem um monte de aditivo, um monte de coisa que faz mal para a saúde. Esse não, você sabe exatamente o que está ali dentro, porque foi você que fez. Bom, tenho também essa aqui, ó, que é mais tradicional, que é uma forminha, tipo forminha de bolo inglês, mas ela é interessante também. Espero que vocês estejam conseguindo ver. E tem dela menorzinha, ó. Não, um bolinho ou um panetonezinho de 50 gramas. Todos esses ficam lindos, são propostas diferentes. Hoje a gente vai fazer aqui, mas essa mesma massa dá para você fazer nesses todos que eu mostrei. Eu espero que vocês gostem. Vamos lá para os ingredientes? Ingredientes da esponja: 50 gramas de farinha de trigo, 75 ml de água, 13 gramas de fermento biológico seco. Ingredientes da massa: 250 ml de água, 3 gramas de sal, 15 gramas de glicerina bidestilada, 100 gramas de manteiga ou margarina, 500 gramas de farinha de trigo, 100 gramas de açúcar, 80 gramas de gemas, 40 gramas de chocolate em pó 50%, 5 gramas de essência de laranja e panetone, 200 gramas de chocolate ao leite ou meio amargo. Então vamos lá. A gente tem aqui um bowl. A gente vai fazer agora o que a gente chama de esponja, que é um início para alguns tipos de receitas de pão. Sendo feito assim, ele cresce com mais força. A gente tem nos panetones e nos chocotones, que é o que a gente vai fazer hoje, é o chocotone. Ele é uma massa que ele precisa de força para crescer, porque ele é um pão alto, né? A gente vai fazer um tamanho aqui de 250, não tô com a forminha aqui, já já eu pego para vocês. Então a gente precisa que ele tenha força. Para essa força, essa esponja é necessária. Então a gente vai usar aqui
uma parte da farinha, que eu vou colocar na descrição para vocês todas as quantidades certinhas, tá? Aqui a gente tem 50 gramas de farinha. Eu vou pegar o fermento da receita, que são 12 gramas e meia, 13 gramas. Vou misturar aqui. E a água. A água aqui são 75 ml, tá? Ou gramas. Na água a gente tem a mesma, o peso e a quantidade de volume em ml tem a mesma numeração. Eu vou dar uma misturadinha rapidinho aqui. Não precisava ser desse tamanho, é só porque eu vou aproveitar para misturar os outros aqui depois. Então já tô fazendo essa misturinha aqui primeiro, tá? Agora a gente vai colocar a água. Aqui, gente, não tem sova, não tem nada. Aqui a gente simplesmente vai misturar e vai deixar 30 minutos descansando, tá? Para o fermento começar a agir. Você vai ver, ó, tá vendo instantaneamente, como hoje o dia que eu tô filmando tá quente, ela já automaticamente, o fermento já começa a fazer essas bolinhas, tá vendo? Daqui a meia hora, então, eu volto para mostrar para vocês como ficou. E pra gente continuar, deixa eu mostrar aqui bem pertinho pra vocês. Tá bem? Até daqui a pouco. Ah, gente, eu misturei bem misturadinho aqui e esqueci de falar pra vocês. É importante aqui, esses 30 minutos que ela vai ficar descansando, você pode até deixar a colher, não tem problema, mas você cobre ou com plástico, limpinho, novinho, ou com pano de prato, também limpinho, tá bom? Deixe ele descansando num lugar quietinho. Essa esponja daqui a pouquinho a gente vai usar. Bom, gente, a gente já tem aqui. Vou mostrar para vocês, ó. Olha como é que ela já reagiu ao fermento, ó. Faz realmente a textura de uma esponja. Consegue ver? E agora a gente vai acrescentar os outros ingredientes. Aqui, gente, então a nossa esponja tá pronta. Já ficou descansando 30 minutos. Agora a gente vai acrescentar todos os outros ingredientes, tá? A gente vai colocar aqui. Você pode decidir a ordem que você quer. O ideal é você colocar os outros produtos na farinha. Então, eu vou deixar a esponja aqui separadinha e vou colocar o açúcar aqui na farinha. As quantidades estão na descrição do vídeo, tá, gente? O chocolate, eu estou usando aqui chocolate 50%. Ele tende a ressecar um pouquinho a massa, então não exagere muito na quantidade de chocolate, querendo deixar ele mais chocolatudo, porque aqui já é o suficiente, tá bom? Se você for usar o chocolatado, o resultado vai interferir, essa troca vai interferir no resultado. Não digo que não vai ficar bom, mas vai ficar diferente, tá? Aqui a gente precisa usar chocolate mesmo. Aqui eu usei 50%. Se você for usar cacau, né, que é o chocolate 100%, ele vai deixar mais amarguinho. E aí também fica bom, mas você aí opte por colocar um pouquinho menos, tá? Para não amargar e não ressecar muito a sua massa. Agora, nós vamos juntar o chocolate, o açúcar. Eu vou colocar o sal aqui também, ó. Tá? É um pouquinho só, mas o sal é super necessário para acender o sabor de qualquer receita, até nas doces, como é o nosso caso aqui, tá? Então eu vou colocar, o ideal seria colocar a esponja nos secos e não o contrário, mas aqui não vai ter problema, a gente vai sovar e tudo vai ficar unido no final. Essa ordem aqui não vai interferir tanto, tá? A gente dá uma leve misturadinha aqui. E vamos continuar a colocar os ingredientes. A gente vai colocar as nossas gemas.
As gemas são super importantes nessa receita. Elas vão dar maciez e umidade para esse chocotone. As gemas são as responsáveis por isso. E um segredo da confeitaria, que é isso aqui, que eu já coloquei lá na descrição, parece uma aguinha, tá vendo? Mas ela tem uma densidade um pouquinho diferente da água, vou botar aqui escorrendo para vocês poderem ver. Chama-se glicerina bidestilada. Você vai encontrar esse produto nas lojas de confeitaria e também em farmácia, porque acredito que a glicerina seja usada com outras funções também, além das funções na confeitaria. Mas é a mesma glicerina que é vendida nas lojas de confeitaria, tá bem? Eu vou mostrar para vocês a embalagem da que eu estou usando, mas tem outras marcas também, tá? Não tem uma preferência de marca. Eu vou colocar as informações depois direitinho, mas é essa aqui, tá? Agora a gente vai entrar com as essências. Eu aqui estou usando essência de laranja e essência de panetone. Se eu estivesse fazendo um panetone tradicional, eu colocaria talvez um pouquinho mais da essência de panetone. Isso aqui, gente, vai muito a olho. Eu vou botar para vocês mais ou menos uma quantidade de ml na descrição do vídeo, mas você vai dosando de acordo com o que você acha mais gostoso, tá? Isso é muito de gosto. Eu estou usando então a de laranja e a de panetone. E a gente aqui vai entrar com a água também. Vamos misturar primeiro. Depois que a gente chegar num tal ponto aqui, a gente também vai entrar com a margarina ou manteiga. Vai depender do que você for usar. Isso também é uma informação importante, gente. Não sei se vocês já perceberam, eu não separo um momento do vídeo específico para dar dicas não, porque eu acho que receita é isso. A gente vai achando, vai lembrando e vai fazendo as dicas que foi aprendendo com o tempo, né? Na hora de fazer. Então, por isso é importante assistir o vídeo todo para que você não perca nenhuma das dicas da gente. A margarina ou a manteiga, o ideal é ela entrar por último na receita, tá? Então aqui eu vou colocá-la. A dica importante aqui qual é? A gente lembrar de não colocar margarina que não seja com mais de 80% de lipídios. Essa informação vai estar na embalagem, porque senão ela vai prejudicar o resultado da sua massa. Isso funciona até para massa de empadinha. É importante que você use, não tem marca específica, mas as marcas falam para você qual é a quantidade de lipídios. Escolha as que tem mais de ou 75% ou 80% de lipídios. Ou se for usar manteiga, você pode, aí você não tem preocupação. A desvantagem da manteiga é que às vezes a manteiga faz ficar mais durinho. Sabe aquela coisa que você percebe quando você está fazendo uma receita? E aí você fala assim, mas por que meu bolo ficou esse bolinho ficou mais durinho e o outro ficou mais fofinho? Quando a gente faz com margarina, a tendência é que o bolo fique mais fofinho. Porque a margarina não fica, quando você gela, por exemplo, quando ela esfria, ela não fica tão dura quanto a manteiga, né? A manteiga não fica muito mais dura. Então, acontece isso nos bolos também. O bolo tende a ficar um pouco mais durinho, menos fofinho, quando a gente faz com a manteiga. Mas você ganha sabor. O sabor fica maravilhoso. Eu vou terminar de agregar todo esse pó aqui e volto com vocês, tá bom? Enquanto eu termino aqui de agregar, vou falar duas coisas importantes para vocês. Uma, a importância da glicerina
fazer a diferença. Vocês já devem ter comido panetone e chocotone que estavam ressecados, né? Estavam secos. E a gente tem uma marca muito famosa, além das importadas, a gente tem aqui no Brasil uma marca muito famosa que tem o melhor panetone, pelo menos para mim, de sabor e de umidade. Ela não é ressecada. A glicerina nessa receita aqui, lembrando que é uma glicerina comestível, né? Ela é feita para fins alimentícios. Ela é quem faz essa função. Então eu não deixo de colocar mesmo quando eu estou fazendo em casa. É importante na receita. Mas tem 2 ingredientes que eu vou colocar para vocês na descrição do vídeo, para quando vocês forem fazer essa receita e para vender, por exemplo. Que elas são o anti-mofo, que é um produto que você compra também em loja de confeitaria. E eu vou tentar botar uma imagenzinha para vocês saberem qual é. E o melhorador de farinha. O melhorador você compra até nesses atacadões, sabe? Um lugar próximo da farinha, você consegue comprar. Vou sovar agora enquanto termino de explicar para vocês. O melhorador de farinha, ele aumenta a qualidade da farinha, como ele diz o nome, né? Essa função, porque às vezes a gente tem farinhas no mercado que elas têm pouca proteína e a estrutura da farinha não é boa. Então, quando você vai fazer em grande quantidade, você precisa de um resultado, é diferente de estar fazendo em casa, você não pode correr riscos de ficar um pão diferente do outro. Então, você tem que ter certeza que aquela farinha vai se comportar como a farinha que você usou para vender no mês anterior. O cliente vai querer exatamente igual. O melhorador, ele dá uma estabilizada nessa qualidade, sabe? Então, ele é muito importante. O antimofo, a gente já vai falar que a gente está entrando numa área de qualidade do produto por tempo, sabe? Porque quando a gente vai vender um produto, a pessoa, é claro que ele vai estar ali sempre fresquinho, mas às vezes a pessoa demora para consumir. Então é preciso que você tenha esse tempo para a pessoa demorar para consumir em casa. E o antimofo é exatamente para isso. Você pode perceber de um pão, por exemplo, que você faça em casa, sem produto nenhum, ele dura uma certa quantidade de tempo. Depois ele já começa a embolorar e a estragar, se não for consumido. Já um pão que você compra no mercado, ele tem um monte de aditivo químico e uma das coisas é o antimofo, que é exatamente para proteger o seu pão da umidade. Então, essas são sugestões que eu coloquei ali para quem for fazer para vender, for fazer em grande quantidade, for fazer 3, 4 receitas dessa aqui. Vou colocar a quantidade desses produtos para o dobro dessa nossa receita aqui, tá bom? Vai ficar tudo explicadinho nos ingredientes para você, na descrição do vídeo. Dá uma olhada lá, se ficou alguma dúvida, me fala que eu tento esclarecer melhor, tá bom? Vamos lá, eu já terminei de sovar. Sovei por uns 15 minutinhos. Essa massa é muito macia, gente, é uma delícia de trabalhar, tá? Ó, não chega a ser um ponto de véu, mas ela fica com uma boa elasticidade, tá? Você tem que chegar nessa textura aqui. Se você tiver masseira ou se você tiver aquele gancho da batedeira, você pode usar. Mistura antes a massa e depois coloca lá para bater, tá bom? Se você não tiver, você também consegue chegar nesse ponto aqui na mão. É uma massa deliciosa, viu, gente? Depois eu vou dar para vocês a receita da massa de panetone, que é um espetáculo. Mas essa de chocotone, quando eu trabalhava vendendo, eu vendi muito chocotone, mas muito chocotone. Vale muito a pena vocês testarem essa massa. Eu agora vou dividi-la. Essa quantidade aqui vai dar 4 panetones de 250 gramas. Vou pegar a massa. Ela é macia, ela gruda um pouquinho, mas não a ponto de você não conseguir manusear. Não fique com vontade de botar mais farinha, tá, gente?
porque a chance de você ressecar o seu panetone é muito grande se você fizer isso, então não faça. Eu vou dividir aqui em 4, sem grandes mistérios, gente. Quem tem balança, quiser pesar direitinho, melhor. Mas se não quiser, você divide assim, ó. E na mão mesmo você já vai sentindo se um tá maior, se o outro tá maior, tá? Ó. Vou botar na minha balança aqui só para dar uma expectativa para vocês de peso. Eu tô com a sensação de que esses dois de cima aqui estão menores um pouquinho. Então eu vou corrigir isso, tirando dos de baixo, colocando nos de cima. E se você estiver fazendo para família, gente, não tem que ficar olho de santo, né? Tem que ficar gostoso, tem que ser feito com amor, a pessoa tem que se divertir fazendo. E eu acho tão legal. Espero que vocês gostem também. E se você estiver gostando do vídeo, já deixa seu like para mim, que ele é importante para a repercussão do canal, tá bom? Bom, dividimos em 4. Gente, lembrando que eu sovei e não deixei descansar aqui, tá? Eu sovei e já tô dividindo. Vou colocar o recheio, que nesse nosso caso são pedaços de chocolate. Poderiam ser gotas de chocolate. Deixa eu ver se eu tô aparecendo para vocês. Poderiam ser gotas de chocolate também. Eu tô achando até que tem uns pedaços maiorzinhos aqui, eu vou diminuir. E vou mostrar para vocês em seguida como a gente vai fazer para rechear. Aqui, gente, eu tô usando só chocolate, mas poderiam ser nozes, poderia não ter nenhum recheio, tá? Então aqui não tem mistério. Ó, a gente vai pegar a massa, abrir na mão mesmo, não precisa de rolinho, nada. Não precisa enfarinhar a bancada, porque quanto mais farinha a gente colocar aqui, mais a gente resseca o panetone e a gente não quer isso. Abriu assim? Ó, vou mostrar pra vocês aqui bem. Abriu assim. Você vai pegar uma quantidade de chocolate, colocar, ou do recheio que você optou. Meus pedaços estão enormes, são pedaços de mãe. Eles vão aparecer mais. Se você coloca muito pequenininho, ele não aparece depois de assado, sabe? Colocou. E você vai fechando assim, ó. Para que ele fique enrolando, tá vendo? Para que ele fique por toda a massa. E aqui a gente fecha assim. Traz pra cá. Ele vira uma bolinha. Não pode apertar muito, senão o próprio chocolate dá uma rasgadinha na massa. Fez assim, tá? O fecho para baixo. Tá vendo? Você vai pegar a forminha, colocar ele no meio. Uma dica é dar uma apertadinha nele assim, ó. Tá? Pra ele ficar bem apertadinho lá embaixo, tá? Não se preocupe, porque ele vai crescer. Pronto. Vou fazer isso com os próximos. Depois eu volto para mostrar para vocês os próximos passos, tá? Pronto, gente. Agora eles vão descansar e crescer. Tá vendo como eles estão aqui na forminha? Quase na metade da forminha. Eu já vou deixar eles crescendo em cima da minha assadeira do forno. Fora do forno, mas em cima da assadeira, para a gente tentar manipular o mínimo possível depois que eles já estiverem crescidos. Porque como eu falei no início do vídeo para vocês, eles são o panetone é uma receita que precisa de muita força para subir. E aí, se ele ficar sendo muito manipulado, isso prejudica, tá bom? Então, eu espero que tenha ficado entendido. Vou botar um paninho aqui por cima, um plástico, para poder deixar ele crescendo quietinho.
tá bem? Quando ele já tiver atingido o ponto para ir pro forno, eu volto para mostrar para vocês. Olha só que beleza, gente. Eles cresceram tão lindos, tá vendo? E olha que eles nem foram assar ainda, eles ainda vão pro forno. Olha que beleza. Essa massa é muito especial mesmo, vale muito a pena fazer para família ou fazer para vender. Tem gente que faz um cortezinho em cruz aqui em cima. Eu prefiro deixar ele assim. Eu passei uma geminha para ele ficar com a casquinha, para não ficar muito seco, muito ressecado. E esse buraquinho aqui é porque um pedaço de chocolate rompeu. E eu vou deixar assim mesmo. Vamos ver como é que ele vai ficar. Lindos, né? Daqui a pouco ele vai para o forno. Quando sair eu vou mostrar para vocês. Tem dica para quando sair do forno também. Pronto, gente. Eles vão assar agora por 40 minutos em média. Eu volto para mostrar para vocês. Olha como ficaram lindos, gente. Prontinhos. Agora eu vou tirar para eles poderem esfriar. Pronto, gente. Agora eles vão esfriar. Olha que lindos que eles ficaram. E a dica aqui é a seguinte. Bom, duas dicas. Uma, tá vendo aqui, ó? Lembra o buraquinho que eu falei que estava rompendo? Rompeu de vez porque cresceu mais. Não queimou o chocolate, mas esse não é um chocolate nobre que eu estava usando. Então poderia ter queimado se eu deixasse mais tempo no forno. Que o ideal é que o chocolate não fique exposto. Mas olha, eles são bem assadinhos. E eu coloquei em cima dessa grade aqui, ó. O segredo é esse aqui. Você coloca em cima de uma grade, qualquer coisa que seja assim, ó, que passe o ar. E em cima depois do fogão. Por quê? Porque ele precisa ter ar circulando aqui em todo ele, para ele não ficar aquele que fica embatumado aqui embaixo, sabe? Tem muita gente até que faz um esquema de pendurar ele de cabeça para baixo, faz um furo aqui até com palito, essas coisas, e deixa eles pendurados de cabeça para baixo, tipo um morceguinho, para poder esfriar sem que ele pese e acabe abaixando, sabe? Mas esses aqui, como eles são leves, e essa massa resiste muito bem. Não precisa fazer isso de ficar de ponta cabeça, não, tá? Tão lindos, né? Daqui a pouco, quando eles esfriarem completamente, eu vou abrir para mostrar para vocês. Lindos, lindos, lindos. Essa receita é muito boa, gente. Deixe seu like, aproveite. E dá uma olhadinha se você já está inscrito no canal. Eu vou sempre ter receitas e agora eu vou fazer uma linha de receitas para Natal e algumas outras playlists que eu acho que pode interessar bastante. Veja se você está inscrito para não perder nada quando eu colocar um conteúdo novo, tá bom? Então vamos lá, gente. Eu vou cortar aqui o nosso chocotone. Ele ainda tá um pouco quentinho. Olha, super macio. Vamos ver. Olha só. Muito macio, gente. Olha só que delícia. Perfeito. Ele não fica muito doce por causa do chocolate. Olha, ele solta aqui, ó, como um bom. Ele tá muito quentinho ainda, mas daqui a pouco ele vai ficar despetalando mais ainda, ó. Eu chamo de despetalar, mas é quando você rasga assim, ó. Isso é bem demonstração de que o pão tá bem fofinho. Mas olha esse chocolate aqui. Ai, ai. Vocês estão vendo, né? Gente, eu vou ficar com essa difícil missão agora. E você com a sua. De programar o dia que você vai fazer essa delícia para você. Um beijão, espero que vocês tenham gostado do vídeo.